Consultando a Bíblia, com o pastor Natanael Rinaldi. Vamos à mensagem da Palavra de Deus, hoje com o título Arrependimento Bíblico. Nós queremos ressaltar que hoje, nos dias atuais, há diferentes ideias a respeito do que significa essa palavra arrependimento. Para termos uma consciência maior do que isto significa, nada melhor do que ir à Bíblia Sagrada, porque ela nos dá com exatidão o significado desta palavra arrependimento, tão necessária para as nossas vidas no dia a dia. É o que nós lemos em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, quando diz: toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. Essa é a finalidade da Bíblia Sagrada, de modo que há uma opinião segundo a qual arrependimento é apenas mudar de conceitos sobre determinadas situações, não é algo que representa realmente a Bíblia Sagrada. E nada melhor do que também consultar a Bíblia naquelas passagens onde se fala a respeito deste assunto tão magno para os que leem a Bíblia e a seguem para terem uma posição correta ensinada por Jesus. E para isso nós vamos dar uma olhada em algumas definições bíblicas de arrependimento, começando com os ensinamentos de Jesus sobre um fato histórico ocorrido no Antigo Testamento, que é conhecido por todos os leitores da Bíblia, que é Jonas e os ninivitas. Esse registro está em Mateus capítulo 12, versículo 41, quando Jesus assim se pronunciou: os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, e eis aqui quem é maior do que Jonas. Para descobrirmos exatamente o que Jesus queria dizer quando falou, eles se arrependeram, nós vamos dar uma olhada na passagem a que Jesus estava se referindo. E esta passagem está no Antigo Testamento, no livro de Jonas, no capítulo 3, versículos 5 a 10. Observe, prezado ouvinte: e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de saco, desde o maior deles até o menor. A notícia chegou também ao rei de Nínive, e ele se levantou do seu trono e, despindo-se do seu manto e cobrindo-se de saco, sentou-se sobre cinzas e fez uma proclamação e publicou em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres, dizendo: não provem coisa alguma, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, não comam, nem bebam água, mas sejam cobertos de saco, tanto os homens como os animais, e clamem fortemente a Deus, e converta-se cada um do seu mau caminho e da violência que é nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá
e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Então aí está uma situação em que se coloca o que implica realmente um arrependimento sincero, partido do coração. Os ninivitas humilharam-se a si mesmos, clamaram fortemente a Deus, convertendo-se dos seus maus caminhos, de acordo com a autoridade máxima. Isto constitui arrependimento, diferentemente do que alguns hoje, como dissemos, equivocadamente, querem que acreditemos que se trata apenas de uma mudança de opinião, sem haver uma mudança de vida. Está errado à luz da Bíblia Sagrada, mas vamos a outros exemplos que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Um bom exemplo de arrependimento é a parábola de Jesus a respeito do filho pródigo. Diz a Bíblia no livro de Lucas, terceiro Evangelho, capítulo 15, versículo 17 a 21, que um pai tinha 2 filhos e o mais novo surpreendeu seu pai com um pedido estranho. Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. Como pedir parte da herança se o pai estava vivo? E geralmente a herança é distribuída depois da morte do titular da herança. E ele pediu ao pai a parte da herança. Seu pai deu a parte que lhe pertencia e ele saiu de casa. Não queria mais saber da família, partiu para uma terra longínqua, lá conseguiu muitos amigos, uma vida nababesca, de prazeres sexuais, bebida e outros prazeres, e naturalmente, como ele não trabalhava mais, os amigos aumentaram, ele foi gastando, até que passou a sentir necessidade. Precisava trabalhar para ganhar dinheiro, mas ninguém lhe dava nada. E ele foi fazer o quê? Ele foi pedir emprego. Encontrou um emprego humilhante de porqueiro, tomar conta de porcos e comer as bolotas que os porcos comiam. Mas ele começou a pensar, diz o texto bíblico, caindo, porém, em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ele não apenas pensou, arrazoou bem, e um dia levantou-se, foi para seu pai. Estando ainda ele longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e disse-lhe o filho, Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Então Jesus contou que a humildade, o pesar, o reconhecimento do pecado e o retorno ao Pai resultaram em que este filho pródigo revivesse do seu estado de morte e perdição espiritual. Você perguntará, estado de morte? Mas ele não estava vivo? Sim, realmente estava vivo. Mas a Bíblia declara que a pessoa que vive no pecado, vivendo, está morta espiritualmente. Significa isso separação de Deus, como diz o profeta Isaías no capítulo 59 do seu livro. Vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, e esconde de vós o seu rosto para que vos não ouça. É a nossa situação também. Como diz o apóstolo Paulo, ele vos deu vida quando estáveis mortos em delitos e pecados.
porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Obviamente, ele se referia, repito, à morte espiritual. É a volta à vida espiritualmente falando, já que o filho pródigo não estava fisicamente morto. Qual é a importância de se arrepender? Para conhecermos a importância do arrependimento sincero, Pedro ensinou que arrependimento é o remédio contra a pessoa que está caminhando para a perdição eterna. Se não houver arrependimento, não tem dúvida, vai cair lá. É o que diz Pedro na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, porém é longânimo para convosco, não querendo que alguém se perca, senão que todos venham arrepender-se. Por quê? Porque haverá um dia de juízo. Então, o arrependimento não foi apenas a mensagem de João Batista, quando ele começou a pregar no capítulo 3 de Mateus, versículo 1 e 2. Mas Jesus continuou a mensagem de João depois que este foi preso. Não existe maior respaldo à mensagem de alguém do que partindo do próprio Senhor Jesus. Diz o texto bíblico: ora, ouvindo Jesus que João fora preso, entregue, retirou-se para Galiléia. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Está em Mateus capítulo 4, versículos 12 a 17. Também Jesus agora, se referindo especificamente ao arrependimento, em Lucas capítulo 13, versículos 1 a 5, diz o texto bíblico o seguinte: naquele tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: cuidais, vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens que habitam em Jerusalém? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Então é costume, às vezes, quando tomamos conhecimento de um caso trágico, em que pessoas, dezenas de pessoas, às vezes, morrem inesperadamente, às vezes soterrados, tomamos conhecimento através dos noticiários, dos jornais, televisão e outros órgãos da mídia. Pensamos, que morte horrível! Essas pessoas parece que eram piores do que os demais. Mas Jesus está dizendo, não pense assim. Se nós, todos seres humanos, não nos arrependermos dos nossos pecados, e arrependimento significa mudança de caminho, de situação. É como se você estivesse indo numa direção e ouvisse a ordem do militar que dissesse:
meia volta, você passaria a caminhar em sentido contrário. Isso significa arrependimento, mudança de caminho, de orientação. É preciso voltarmos para Deus, chegarmos para Deus para sermos salvos e assim escapar do que diz a Bíblia, daquele dia de juízo final, que está no capítulo 20 do livro do Apocalipse, dos versículos 11 a 15. Todos ressuscitaram, grandes e pequenos, pessoas nobres aqui na terra, ilustres, pessoas bem posicionadas, e os humildes se levantaram dos túmulos. Foram julgados cada um segundo as suas obras. E aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. E aí está então, arrependimento muda a situação da pessoa. E esta é a mensagem que deixamos para você pensar e tomar uma atitude diferente, de modo que Deus possa se agradar na sua forma de viver, que passará a ser orientada pela Bíblia Sagrada. Amém. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará, segura na mão de Deus. A revista Seleções, dezembro de 2006, na página 96, informa uma pesquisa exclusiva de seleções realizada também em 14 países da Europa e Argentina. Investiga quais são as crenças do homem moderno no que se refere ao plano invisível e revela que 95,3% dos brasileiros creem em Deus. Pastor, não acha que o resultado é excepcional termos em nossa população um contingente de pessoas que, em número tão elevado, manifesta sua crença em Deus? Sem dúvida que sim, mas é preciso ter cautela, porque ouvir dizer que se crê em Deus é auspicioso.
Mas que Deus é este? É o Deus da Bíblia ou crer em outros deuses? Diz a Bíblia sobre crer em Deus o seguinte, Tiago 2,19: Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então, como vemos, não basta crer em Deus, porque até os demônios creem em Deus, como a diferença de nós. Estremecem enquanto há pessoas tão irreverentes que chegam a tomar o nome de Deus em vão. Mas também crer em Deus, como os demônios, e até reverenciarem esse Deus, nada muda se não lhe obedecem, segundo diz a Bíblia Sagrada. E que exemplo pode ser mostrado à luz da Bíblia de pessoas que adoravam a Deus de modo impróprio? Até mesmo, digo, o povo de Deus, o Antigo Testamento, o povo de Israel, no deserto, quando saíram do Egito para Canaã, eles se prostraram diante de um ídolo na forma de um bezerro de ouro e o chamavam de Deus, que os havia tirado da terra do Egito. Isso está no livro de Êxodo 32, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. No verso seguinte, até o 4, nós lemos: E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril, fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e apregoou Arão, e disse: Amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a folgar. Aí está um povo que saiu do Egito, sob a mão de Deus poderosa, agora está se prostrando diante de uma imagem de um ídolo e chamando esse ídolo de seu Deus. Vamos agora passar para o Novo Testamento e verificar como Paulo definiu essa atitude reprovável do povo de Israel enquanto aguardava a descida de Moisés do Sinai. Isso é repetido em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que lemos: Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer, a beber, levantou-se para folgar. Poderíamos dizer que o povo de Israel não cria em Deus? Certamente não. Só que tinham mais de um Deus, o verdadeiro, que os tirara da terra do Egito, que os livrara de Faraó, que os perseguia na saída do Egito e na travessia do Mar Vermelho, fizera Deus abrir o mar e eles passaram a pé enxuto. Agora estavam se prostrando diante de um bezerro de ouro e chamando-o de Senhor. Pastor, seria a crença em Deus dos brasileiros também misturada com a idolatria e o ocultismo de toda a espécie? Sem dúvida que sim. E para que não se diga que isso é uma falsa acusação, é só ler todo o artigo publicado da revista Seleções,
que ela mostra exatamente isso. Há uma tabela na página 100 em que apresenta o que o brasileiro crê. A pergunta que é feita é: o brasileiro acredita em... E aí surgem várias hipóteses. Por exemplo, poder das orações, 93% responderam sim, que creem no poder das orações. Mal olhado, 51% respondeu que sim, que crê em mal olhado. Poder dos passes, 38% respondeu positivamente. Horóscopo, 22% responderam que criam nos horóscopos. Bruxaria e feitiço, 21% também declararam que creem nisso. Quiromancia, 16% responderam que criam nessa prática. Tarô, 16% responderam positivamente. Correntes e outras mais coisas, 10%. Então aí está o que a revista informa. Não é lamentável que uma pessoa que declara crer em Deus, como nós vimos, 95% declararam que crê em Deus e que confia em horóscopo, pratica a astrologia, ensina que os astros dirigem nossas vidas e podem nos informar sobre o futuro. Como admitir a crença em Deus e praticar bruxaria? E admitir que feitiços podem nos prejudicar? A Bíblia proíbe terminantemente toda sorte de práticas ligadas ao satanismo. Diz o texto bíblico de Levítico 19, 3 em diante, diz lá: não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis contaminando-vos com eles. Outro texto bíblico declara: quando uma alma se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir após eles, eu porei a minha face contra aquela alma e a extirparei do meio do seu povo. Levítico capítulo 20, versículo 6. E no versículo 27 do mesmo capítulo declara: quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerá. Serão apedrejados e seu sangue será sobre eles. Mas não existem evangélicos liberais que têm medo de mal olhado e fazem correntes para quebrar mal olhado, pastor? Sim, só que isto chama-se sincretismo religioso. E não temem apenas mal olhado, mas fazem campanhas ou correntes de 7, 10, 15 dias para evitar os males que temem vir com mal olhado. Outras práticas supersticiosas em igrejas, por exemplo, azeite ungido do Monte das Oliveiras, água do Rio Jordão, fogueira santa de Israel no Monte Sinai, trombeta de Jericó, areia da praia do Mar da Galileia, varinha de Jacó, túnel do amor, fitinha no pulso, unção de roupas, tapete ungido, uso de enxofre, aliança ungida, 13 correntes, corrente da meia-noite às sextas-feiras, para exorcizar demônios. Tudo isso está ligado ao ocultismo, superstições, e tudo isso com a estatística mostrando 95% dos brasileiros creem em Deus. E que prática é essa chamada quiromancia? Quiromancia é uma prática ligada à adivinhação pelas linhas das mãos. Tentar prever o futuro da pessoa, consultando as linhas das mãos,
quem usa esse tipo de adivinhação com mais frequência são os ciganos. Quando chegam vestidos da sua forma habitual, se dirigem às casas perguntando se alguém não quer saber sua sorte, seu futuro. E há pessoas que acreditam nessas previsões. E há até um ditado que diz: a cigana me enganou, mas não deixam de consultá-la. Entretanto, persistem, como dissemos, nessa prática, e a Bíblia condena todo tipo de adivinhação. Está no livro de Deuteronômio 18, versículo 10. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo seu filho, sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus as lança de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Isso, repetimos, está no livro de Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 10 até o versículo 13. Agora, e o pior de tudo é que pessoas que dão crédito a tais práticas estão excluídas do céu. Apocalipse 22, 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Então, por um lado, ficamos contentes com a declaração que o nosso povo brasileiro é um povo que crê em Deus, isso é muito bom, mas não podemos esquecer que este Deus tem uma vontade revelada na Bíblia Sagrada. E até no livro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 a 2, o apóstolo Paulo escreve: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então digo a você, meu prezado ouvinte, Deus é um ser pessoal. Como ser pessoal, ele tem vontade própria. A vontade dele está escrita na Bíblia Sagrada. Por que você não passa a examinar a Bíblia? Fala para você: lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. Não precisa tropeçar em práticas que Deus não aprova. Ubiratã, bairro Vila Júlia, Guarujá. Uma pessoa pode perder a sua salvação por não pagar e entregar os dízimos? Quero dizer ao nosso consulente Ubiratã, nenhuma pessoa perde salvação por não pagar dízimo. O dízimo é uma contribuição voluntária. O que a pessoa perde, então, se não contribuir com o seu dízimo? O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, ele diz o seguinte: veja o que a pessoa perde se não contribuir com seus dízimos. Capítulo 9, versículos 6 a 8. Digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Quando Paulo declara cada um contribua segundo propôs no seu coração,
essa proporção na nossa contribuição é dependente do quanto nós ganhamos. Separamos 10% como nossa contribuição dizimal, sempre partindo da nossa espontaneidade. Que bênção recebemos! E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Então está aqui, perde-se essa bênção de Deus. Deus é poderoso para fazer abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Faça isso. Me permita contar uma ilustração de uma pessoa, operário, que aceitou Jesus como seu Salvador, e logo os colegas foram lhe dizendo: olha, agora você é crente e precisa contribuir com seu dízimo. E ele respondeu: e daí? Quando eu não era crente, quanto eu gastava com cigarro? Quando eu gastava com bebida? Quanto eu gastava com mulheres? Hoje, como crente em Jesus, se eu gastava 40% do meu salário, hoje eu vou contribuir com 10%, ainda vou ganhar 30%. É uma realidade. Pessoas gastam o que não têm em compromissos sem valor, sem utilidade nenhuma, até prejuízo do próprio corpo. Bebida alcoólica, cigarro, é prejuízo. A pessoa está praticando um suicídio lento. Agora vem para a igreja, aceita Jesus, é uma pessoa comedida, equilibrada. Ainda há pessoas que criticam, mas faça a prova de Deus como Ele próprio declara, e depois verá a bênção de Deus na sua vida. Bom, como estamos falando de dízimo, pastor, temos aqui uma pergunta da Luísa, da cidade do Guarujá. Quando dizimamos, precisamos nos identificar no envelope? Nós queremos dizer a Luísa que é conveniente. Por que é conveniente? Porque nós temos um registro na nossa administração, na tesouraria da igreja, pondo todo o valor, fulano, beltrano, cicrano, abrindo então uma página com os nomes, para em qualquer tempo que alguma pessoa duvidar de que seu dízimo não foi entregue, ela possamos provar para a pessoa através do documento oficial da igreja. Tudo registrado. Agora, se dá anonimamente, essa pessoa não pode comprovar, se houver qualquer dúvida a respeito da sua contribuição, por qualquer motivo que amanhã possa aparecer diante das autoridades, nós estamos sem cobertura. Então, é correto, não precisa se identificar, mas é preciso ter essa correção no sentido de andarmos de acordo com as exigências da lei. De irmã Gisélia para pastor. Temos algumas perguntas dela. Ela está em dúvida. Ela ouve falar de pastores que impõem as mãos e as pessoas se dizem curadas. Ela mesma não presenciou nenhum fato. Como saber se esses homens são mesmo usados por Deus? E também temos mais algumas perguntas. Ela crê nos relatos de cura na Bíblia, mas isto é para os nossos dias também? E como reconhecer que é realmente Deus quem está operando? Nós queremos, sobretudo, dizer o seguinte, que Jesus, no capítulo 7 de Mateus, ele identificou o testemunho de uma pessoa dizendo o seguinte: o fruto denota
a qualidade da árvore. Se a árvore é boa, produz bons frutos. Se a árvore é má, produz frutos maus. Então, ninguém melhor do que a própria pessoa para dizer a respeito de sua conduta, que é observada por pessoas e ainda pelo próprio Deus. Se pessoas se dizem curadas e ela mesma presencia que não ocorreu tal fato, é para duvidar dessa cura. Porque é a árvore demonstrando o fruto. Não há poder de contestação. A árvore não é boa. Se alega que houve cura e depois não houve, como está ocorrendo, essas curas que nós estamos tomando conhecimento por meio de televisão, realmente são curas. Não vamos julgar daqui, mas cada pessoa de per si pode saber sim ou não. Agora, quanto à ordem de falar a respeito da cura na Bíblia, ela é bíblica. Quando Jesus, em Marcos 16, 15 e 16, deu ordem para pregar o evangelho a toda criatura, ele declarou em seguida: estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão das serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ordem de Jesus. Da mesma forma que entendemos que a ordem de pregar o evangelho continua, da mesma maneira também entendemos que a ordem de pregar cura também é bíblica. Agora, queremos dizer o seguinte, que algumas pessoas se atêm a um texto que está na Bíblia, no capítulo 13 de 1 Coríntios, quando nós lemos o seguinte, diz o texto bíblico: o amor nunca falha. Estou lendo em 1 Coríntios 13, versículo 8. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Então dizem pessoas que esse texto avaliza a desnecessidade de haver profecias, porque diz: as profecias serão aniquiladas. E anunciam como ensino que a partir do ano 100 da nossa era, quando os apóstolos morreram, acabaram os seus sinais aqui descritos. Agora, como é que nós podemos responder a essa objeção? Ora, no versículo 10, nós lemos o seguinte: mas quando vier o que é perfeito, então o que ou é em parte será aniquilado. Quando cessarão as línguas? Quando cessarão as profecias? Quando cessarão as curas divinas, autênticas, não fajutas, como temos conhecimento que pode ocorrer e está ocorrendo em determinados lugares? Quando chegar o que é perfeito? Quem é ele? É Jesus. Quando Jesus voltar e nos levar, nos arrebatar para o céu, no céu não vamos precisar desses elementos que hoje nos ajudam, que são os dons prometidos e descritos pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 9 em diante. 9 dons que servem à igreja. Então nós aceitamos que quando Jesus vier e nós subirmos, não vamos precisar mais desses sinais que estão aqui indicados e que foram mencionados por Jesus em Marcos 16, 15 e 16. Pastor, se Melquisedeque simbolizava a Cristo, por que não encontramos relatos de pessoas dando dízimos a Jesus durante seu ministério aqui na terra? Não é ele o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque? Como
ousam os líderes religiosos hoje exigir dízimos aos seus fiéis na qualidade de sacerdotes, sucessores de Melquisedeque, se o nosso sumo sacerdote não fazia assim? Nós queremos responder essa pergunta dizendo o seguinte: seria sem uma razão plausível que entre os discípulos que acompanhavam o Senhor Jesus houvesse um tesoureiro? Por que um tesoureiro, se Jesus não aceitava contribuições, notadamente das mulheres que o seguiam? Diz o texto bíblico que elas serviam com os seus bens. Por que Jesus manter um tesoureiro, se ele não recebia ajuda nenhuma, como esse consulente está fazendo? Então nós queremos dizer, se Jesus não ordenou que se dessem os dízimos, porque ele elogiou uma viúva que deu tudo que possuía para o seu sustento. Jesus sentou-se, vou ler o texto de Marcos 12, 41 a 44. Estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha. Ela fez uma contribuição, agora nossas palavras, 10 vezes maior do que o dízimo. Ela deu 100%, tudo que ela tinha, ela deu, e foi elogiada pelo Senhor Jesus Cristo. Agora surgem pessoas antidizimistas e procuram então meios para contestar a contribuição bíblica. Pastor, Jacó fez um voto de dar o dízimo e ele cumpriu? Olha, outra pergunta que é meio capciosa. A nossa resposta é sem dúvida. Ele pagou o seu voto, tanto é que Jacó prosperou na casa de Labão, de acordo com o registro de Gênesis 28, versículo 20 a 22. Jacó fez um voto dizendo que se Deus for comigo, me guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer, vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Ele foi para a casa de Labão com as mãos batendo, como se diz na gíria, e voltou com rebanhos que precisaram ser divididos em determinadas quantidades, quando foi ao encontro do seu irmão Esaú, porque Deus o tinha abençoado. Então, nem se falar que ele não desse não cumprisse o voto que havia feito. Pastor, por que Paulo não nos deixou exemplo de dízimos e apenas falou de ofertas, de coletas para os necessitados? Nós queremos dizer que Paulo certamente deixou exemplo de contribuição proporcional. No texto que já temos lido, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7, ele disse: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua
segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, contribuir segundo propôs no coração não é uma contribuição proporcional às posses do contribuinte, e proporção é aquela que nós encontramos na Bíblia Sagrada, que é 10%. Ainda outra passagem de Paulo, em 1 Coríntios 16, 1 e 2, ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. É uma contribuição dizimal, conforme a sua prosperidade, para que não se façam coletas quando eu chegar. Então, contribuir segundo a prosperidade é dar aquela quantia, aquela porcentagem que a Bíblia recomenda, 10% do que ganha. E perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que pedido for, não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi, não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido foi, não se compara com o que há de vir. Não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido for, não se compara com o que há de vir. Não se compara com o que há de vir. Deus tem o melhor pra mim. Ele sempre tem. Deus tem o melhor pra mim. Não importa. E o que perdido for, não se compara com o que há de vir. Não se compara com o que há de vir. Não se compara com o que há de vir. E uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei.
Distintos telespectadores, nós estamos chegando ao ponto final do nosso programa Consultando a Bíblia e aproveitando o ensejo, nós queremos fazer um convite a vocês para visitar nossas igrejas aqui na Baixada Santista, sempre aos domingos às 19 horas. E vamos agora orar a Deus, pedir a sua bênção sobre nós, também extensivas à sua família. Senhor nosso Deus, nós invocamos o teu nome, suplicando a tua bênção sobre nossos ouvintes, telespectadores, e que também suas famílias sejam abençoadas por ti. Tudo te pedimos no excelso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.